Agora, vejo de fora, tá, Maurício? Parte de direção. O Zé Ricardo tá jogando de uma forma no Vasco, independente se ele joga assim ou não, mas aquele Vasco jogava de uma forma mais reativa, né, se defendendo. Você não pode buscar um outro treinador e buscar o Maurício sem você ter tempo para trabalhar. Eu entendo dessa forma. Não tô falando do Carlos Brasil, não, poderia ser outros dirigentes. Ou então é o seguinte, deixa o cara aí. Por quê, Maurício? Você chega no meio de um jogo, você joga 8 jogos em um mês e pouco. Ou seja, tu joga domingo e quarta, sexta e terça, porque era por segundo. Tá jogando direto. Quando você vai trabalhar, como é que você vai implementar, né, a sua forma? Então o cara que tá ali, sabendo que não tem tempo disso, ele tem que buscar um cara com mais perfil do Zé Ricardo. Se ele busca um cara que, meu irmão, que quer atacar, quer ter a bola, quer ser positivo, quer ter outras ideias, o cara tem que dar o suporte para isso. Então, é muito diferente. E tem mais um detalhe que acontece muito no futebol brasileiro, principalmente ali nos times pequenos e segunda divisão. Uma vez eu virei pro empresário e falei assim, porra, isso é uma máfia. Aí ele falou assim, o que você chama de máfia, eu vou mudar para você, rede. E é realmente a rede. Que é o seguinte, hoje o Pitch é o treinador do Guarani. Aí amanhã o Pitch sai lá no Guarani. Aí entra o Castanha. Só que aí o Maurício vem pro lugar do Castanha aqui no 15 de Piracicaba. Daqui a pouco, meu irmão, o Maurício tá lá no Avaí, o Pitch assume o Avaí, porra. Sabe? Fica esse rodízio, um negócio muito fechado. E aí entra a minha crítica. Lembra lá no começo, quando o Maurício falou, eu queria ser o melhor no futsal. Eu queria ser o cara. Eu fui trabalhar, posso falar que ninguém estudou mais do que eu. Lembra que ele falou isso? Uhum. Não é saber melhor. Por que um treinador brasileiro, Maurício, num todo, não precisa falar especificamente, é porque, né, a gente acaba perguntando se é antiético, não busca essa evolução maior, essa situação de querer crescer como treinador para ser só aquele rodízio ali. Cresceu melhor. Dorival Júnior, que você citou. Para mim, o Dorival fez isso. O Dorival saiu daquele círculo ali, aquela coisa, e deu um voo mais alto. Porra, hoje ele, meu irmão, ele pegou um Flamengo, foi campeão. Os caras falando que ele fazia um feijão com arroz. Eu defendi, fiz um vídeo falando. Vou fazer feijão com arroz. Até fazer feijão com arroz é difícil. Aí vai com o São Paulo ganhando do próprio Flamengo. Ou seja, hoje ele tá, porra, na elite. Por que falta isso para treinador brasileiro? E quando que o dirigente vai aprender também de pelo menos você seguir a um modelo de jogo, a uma estrutura que aquele time já tem? Se você pegar um cara reativo e botar no Flamengo, ele tá morto. Se você pegar um cara reativo e botar no Corinthians, ele vai se dar bem. Porque já é culturalmente dos times. Quando que vai entender isso, Maurício? Quando que a gente vai dar esse passo a mais? Primeiro, eu acho que essa segunda pergunta sua, ela vai se dar quando você tiver dentro dos clubes uma pessoa que seja responsável, primeiro para entender do que acontece dentro do campo. Quando isso começar a entender, quando começar a acontecer isso, e essa pessoa for responsável por trazer o treinador e mandar ele embora, vai começar a deixar de mandar o treinador embora somente por causa do resultado. Porque eu acho que, claro, o resultado é o que é o que mais conta, né? A gente não vive no mundo de faz de conta e achar que se você não ganhar, você vai continuar. Não vai. Mas o bom trabalho tem que ter mais tempo. E o bom trabalho nem sempre significa vencer. De repente significa você estar entregando bom rendimento, né? Eu sempre falo, o treinador, ele não entrega resultado. O treinador entrega rendimento. Se a minha equipe rende bem, é porque eu estou entregando. Se eu não estou conseguindo vencer, eu tenho que saber por quê. De repente é jogador, de repente é o elenco que você não tem, de repente é problemas que você está tendo. Então, se tiver alguém que consiga analisar o trabalho do treinador dessa maneira, a gente vai começar a parar de ter essa rotatividade. E quando isso acontecer, vai acontecer exatamente o que você falou. Eu não vou tirar um treinador, ou vai sair um treinador, eu vou trazer um treinador que não tem nada a ver. Isso não quer dizer que eu não tenho nada a ver com o Zé, não. O Zé é extremamente ofensivo. Mas aquele trabalho dele especificamente não é. O caminho que ele encontrou foi um caminho de jogadores para que o time ficasse mais consistente defensivamente, que foi um caminho certo, porque o treinador, ele ao mesmo tempo
que ele quer ganhar, ele tem que se proteger. E tem que avaliar o grupo que ele tem na mão também. Exato. Né? E tem que se proteger, porque... Tá sempre com a corda no pescoço, mano. Porque, sabe, eu depois lá dentro eu soube que, de repente, se ele perdesse um ou outro jogo que não perdeu, teria caído. Porque a pressão já era muito grande. Então o Zé, o cara extremamente inteligente, ele foi tentando fazer, primeiro eu tenho que ter tempo para eu poder, daqui a pouco, estar introduzindo. O que eu fiz quando eu entrei no lugar do Zé foi dar seguimento, eu tenho certeza, ao trabalho que ele gostaria de estar fazendo. Mas foge um pouco da tua característica. Não. O time, em determinado momento, ia começar a mudar. Aquilo foi para quê? Eu conversei com ele já. Ele conseguiu uma maneira e ele não encontrava naquele momento uma outra maneira. Tanto é que quando ele falou assim, mas quando tu fez isso e não deu certo, eu falei, vai dar merda. Entendeu? Porque ele sabia que aquilo ali era uma maneira que ele tinha de se proteger também. Entendeu? Então, mas voltando à tua pergunta, quando tiver, né, no clube, por que na base existe isso e tem tanto sucesso? O Cadu Borges trabalhou no Flamengo, depois no Vasco. Multicampeão. Ele não vai fazer isso na base. Ele não vai tirar um cara que trabalha de forma X, vai trazer um cara que trabalha de forma Y. Ele vai trazer um cara que trabalha de forma X. Porque tá dentro da ideia, tá dentro do contexto. Ele também não vai mandar o cara embora porque o cara perdeu 2, 3 jogos ou um campeonato. Ele vai mandar o cara embora se tiver se ele tá vendo que tem um processo de evolução. Eu volto a falar, nenhum treinador se sustenta sem resultado. Mas o que você tem que avaliar é o dia a dia do cara, o treino do cara, a relação do cara, como é que ele conduz o time dele, qual é a ideia que ele está tentando botar em prática. Isso é que faz o trabalho ser vencedor, não. Porque se você der tempo a bons trabalhos, eles vão se consolidar. Se você não der tempo, tem jeito. Eu sei que a gente não tem tempo, mas aqui tá demais. E a paciência, na minha maneira de ver com um treinador brasileiro, ela tá no limite do limite do limite. Eu falo para você, eu tenho grupos de treinadores, participo de grupos de treinadores. O brasileiro, o treinador brasileiro, ele é extremamente estudioso. Extremamente estudioso, Castelo. Eu posso te falar isso com toda certeza. Eu vivi anos na base. A base do Brasil, ela é extremamente capacitada. Nós somos um dos países que mais fornece jogador para o mundo todo. E eu escuto falar que a gente não está formando porque não tem mais futebol de rua, pô. Onde é que tem futebol de rua? Só teve no Brasil. O Brasil não forma porque não tem mais futebol de rua. Sabe? A gente escuta algumas coisas assim que são absurdas, cara. É muito raso, né? É muito raso, cara, entendeu? Outro dia um falou, não, porque a base tem que treinar em campo ruim. Porra, aí... Pô, mas por que, cara? Por que eu vou dar o pior pro moleque? Por que se eu dou um campo bom, ele acelera a tomar a decisão? Porra, ele acelera tudo, o jogo fica mais rápido, ele melhora o cognitivo dele. Não, vou dar o campo ruim, que ele tem que se preocupar em dominar a bola. Ah, não, mas antigamente o futebol mudou, cara. Aí tu vai treinar um moleque no campo ruim, aí ele vai subir, vai jogar naquele campo do Corinthians fenomenal, vai jogar no monte de campo bom. Aí que eu falo aí. Aí a bola acelera pra caramba e tal. A nível de informação, né, de engrama motor, de tudo que você tem, de ciência, você vê que não, cara, eu tenho que entregar o que é o melhor. Eu vou, sabe, então assim, as discussões, na minha opinião, como você falou, elas são muito rasas, entendeu? Então, um dos motivos que me fez, antes de eu ir para a Indonésia, eu estava conversando com um clube. E era um clube de São Paulo, e os caras fizeram a proposta e dependia de mim e eu não. Só que a proposta é o seguinte, se você tiver êxito nessa competição agora, você fica para a próxima. Se eu não tiver êxito, o meu contrato dura 3 meses. Quem me garante que eu vou ter êxito? Não. Olha só, se o teu trabalho for bom, se chegar aqui, o grupo que te avaliar, de profissionais que estão aqui, de coordenação, do que for bom, vai seguir no próximo trabalho. Porque esse aqui vai ser nada, vai ser 3 meses de trabalho só, tu vai seguir no próximo. Aí eu falei, como é que é? Então quer dizer que eu tenho um contrato de 3 meses, renovável por mais 3. E se eu for bem numa competição, eu sigo na outra. Eu vou de competição em competição. Porra, entendeu? Então assim, e aí? Vamos supor que eu amasse e tenha um jogo lá, né? E, porra, eu tome um gol, perco o jogo, acabou meu trabalho, porque não foi bom, porque eu perdi. Entendeu? Então, cara, porque assim, o jogo tem várias situações que fogem do controle, né? Exatamente, cara. E a gente fica. E aí, cara, eu não vou mudar isso. Mas eu acho que mais pessoas falando pode conscientizar, porque a gente vê hoje um grupo
de pessoas chegando no futebol, porra, muito mais inteligentes, que são capazes de discutir no âmbito das ideias, que entendem muito mais de tática, que se preparam para isso, entendeu? E tem que tomar esse caminho. Tem que tomar esse caminho, cara. Porque senão a gente vai ficar em tentativa e erro o tempo todo, entendeu? Acerto e erro balizado só nisso, entendeu? O Diniz, quando fala, ele é muito feliz nas falas dele com relação a isso. Do porquê ganhou, do porquê perdeu, porque quando o Fluminense perde porque joga daquela maneira. E às vezes não é, cara. E ganha e joga da mesma maneira. Jogo que ele perdeu porque o cara deu um chutão e ele perdeu a primeira e segunda bola e tomou um gol. Se eu não me engano, contra o Palmeiras mesmo, no primeiro turno. Ele teve que botar uma bola longa e aí não, porque joga dessa maneira. Tem nada a ver, às vezes a derrota tem nada a ver com aquilo, cara, entendeu? Então, ficam essas conversas rasas e eu acho que a gente tem que ter, pra gente ter esse caminho, um grupo, uma gestão no departamento profissional que seja capaz, né, que é o que tem na base, seja capaz de avaliar realmente o trabalho do treinador. Tu pode ver que, normalmente, quando tem esses caras, eles não são favoráveis à mudança de treinador. Você reparou isso? Quando você tem dentro do grupo coordenadores, eles não são favoráveis à mudança de treinador. Eu soube que o Paulo Autuori não queria que mandasse o Zé embora, pô. Entendeu? Então por quê? Porque o cara que entende que tá ali, que tá vendo, aí eu acho que é diferente. Agora, com relação, cara, eu te falo de certeza, cara, com relação a capacidade do treinador brasileiro, a capacidade, pelo menos os que eu conheço, os que eu troco ideia, os que eu vejo trabalhar, cara, acho que precisa ter um pouco mais de paciência. Porque não é todo mundo que vem de fora que é muito bom. Não, tem ruim lá também. Tem ruim em todo lugar. O meu auxiliar no Vasco era o João, e ele falava isso, Maurício, tem treinador ruim em Portugal, tem treinador bom em Portugal, tem treinador ruim no Brasil, tem treinador bom no Brasil. Isso é em todo lugar, cara. Isso é em todo lugar. Agora, quem avalia o nosso trabalho? Quem é que realmente avalia? Quantos os clubes ainda são comandados de fora para dentro? Né? Os clubes ainda sofrem uma pressão de fora para dentro. Coisa que o Bragantino não tem, por exemplo. Coisa que o Bragantino não tem. Mas é até uma coisa... tem menos. Paulo Autuori, desculpa te cortar. Paulo Autuori, outro dia estava falando sobre isso. É que a gente não pode dissociar o ser humano do futebol. Né? São homens no contexto. E ele fala muito bem sobre isso. Né? Invasão de estádio, cobrança que a mídia propaga. Isso não pode mais acontecer, cara. Isso não tem como você trabalhar de forma tranquila, né? Se você tá o tempo todo sofrendo pressão. Tu vai jantar com a tua família, tu não pode. Tu vai sair, tu não pode. Cara, se as pessoas acham que isso ajuda, pô, elas estão de brincadeira. Isso só atrapalha. E tem pouca gente realmente falando sobre isso, né? Então... E pouco se cobra também, isso que você citou, que você estuda pra caceta, vários treinadores também estudam pra caramba, mas qual é a formação que um dirigente que te contrata, ele precisa ter pra estar naquele cargo? Qual é a formação? Então nenhuma, na verdade, nenhuma. Isso está começando a mudar. A gente está começando, eu acho que a gente começou tarde, realmente. Sim. Não, eu acho que a gente estudava muito por conta própria e ainda estuda, né? Mas agora existem as licenças, enfim, que a gente tem que também torcer para que elas sejam aceitas logo no mundo todo, que também não são, né? Ou seja, qualquer um vir para cá, a gente não pode para tudo quanto é lugar. E você é mais cobrado para ter também essa certificação, né? Se você não tiver, você não trabalha. Exatamente. Você tem que ter... E qual é a certificação do dirigente que te contrata? Então. Só que quando você consegue lá fora, você tá habilitado para trabalhar aqui. A gente aqui não tá habilitado para trabalhar lá fora. Exatamente. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que você foi muito assertivo quando você fala. Eu acho que o caminho é ter alguém que consiga, né, avaliar o trabalho do treinador. Se o trabalho realmente é bom, você pode não ser o melhor avaliador, mas é o que o clube escolheu para se pautar numa avaliação fidedigna do trabalho, senão vai ser. Torcida vaiou, tá na pressão, torcida aplaudiu, é bom, vai ser nesse termômetro. E eu acho que tem que fugir um pouquinho desse termômetro. Volta a falar. Às vezes se interrompe um trabalho que tem tudo para ser bom por causa de pressão interna, por causa de afobação de dirigente. Mas eu falo, Pitch, em relação ao Flamengo, a minha avaliação. Quando eu falo que eu desculpo, entre aspas, não estou desculpando, mas analisando, eu entendo quando o Marcos Braz traz o Domi, que é totalmente diferente do Jesus, mas eu entendo ali que ele não conhecia, não sabia.
Aí ele traz o Rogério, Renato. Até aí, eu entendo. Já o Paulo Souza já não entendo. Também não. Por quê? Porque quando chega o Dome aqui em 2020, foi um show de desinformação no sentido de jogo de posição. Nossa Um jogo Senhora. de posição. É jogo igual o Totó, igual. Tá muito posicional, falou tinha lá de um gente comentarista explicando. da Rede Globo. E aí, ô Maurício, eu vou estudar, porra, pra saber mais sobre isso. Como é que joga essa porra aqui? Como é que o Guardiola faz essa parada lá? Pô, e tal, a gente começa a estudar aquilo. Pra poder falar na live, pra poder não falar um monte de besteira igual os caras falam na televisão. Por que que os caras que estão lá dirigentes do Flamengo, tudo bem, eles não querem estudar, já estão... Mas por que não bota alguém lá pra isso? Exato. Aí não. Aí o cara vai e me traz o Paulo Souza. Aí depois do Paulo Souza, vai pro Dorival, aí depois vai com o Vitor Pereira. E depois o Vitor Pereira pro Sampaoli. Não faz mais. E aí é o que eu falo, o problema nunca foi o jogo de posição. O Tite agora tá jogando jogo de posição, ninguém fala mais nada, não tem um ai. Não tem um ai nas lives pra falar de jogo de posição. Sabe por que não tem? Porque na verdade a maioria não sabe o que é jogo de posição. Só que sabe que treinador estrangeiro joga dessa forma. É. Aí é o que eu falo, processo de avaliação. Eu meto a porrada na diretoria do Flamengo nesse sentido. Porque não sabe escolher. E no São Paulo eu vou além, tá? São Paulo eu vou além. O grupo tá todo cagado lá com o Vitor Pereira, não deu certo, problema de relacionamento. Aí você traz o São Paulo que por onde passou tem problema de relacionamento. Quem faz a avaliação é sempre o problema, galera. É sempre o problema.